Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre crianças que já começam a iniciar as competições em torneios regionais, que vai uma faixa até 12 anos de idade. Começam a viver as suas experiências, as suas dificuldades, começam realmente a receber um bem-vindo da natação competitiva e obviamente todos querem se tornar grandes nadadores. Essa é a fase que os pais mais são participativos, mais estão intensos para ajudar, dar o apoio para as crianças. E isso é muito importante. Só que muitas vezes eles não têm tanta experiência e isso pode acarretar alguns desconfortos. Mas uma coisa é importante desde cedo, você fazer uma pressão equilibrada nas crianças, uma pressão com a medida certa. Por que eu digo isso? A pressão que eu digo é no comprometimento aos treinos, comprometimento à participação das crianças, não faltar às aulas, recomendar, cobrar que eles prestem atenção na aula, para que esses garotos começam a desenvolver as técnicas e aprender a competir. Então, essa pressão ela já é fundamental, principalmente por sair de dentro de casa. Porque esse atleta ele vai levar pressão em todas as categorias, em toda a carreira dele, e óbvio que vai aumentando essas pressões, isso é natural, mas os pais podem ajudar nesse sentido. E também nessa fase, tem crianças, todas elas estão com taxas hormonais, uma maior, outra menor, e ainda é um processo, é uma balança, né? E aí tem alguns que são maiores e começam a ter grandes resultados para os pais, né? Para todo o grupo, né? Começa a se destacar e esse garoto começa a ser tratado dentro de casa, até pela família e tudo mais, como grande campeão, o nosso futuro campeão, o nosso próximo Cielo, enfim, esse garoto começa a acreditar que ele é isso. Então ele já começa a não dar importância para a técnica, ele começa a não dar tanta importância que o professor fala, e porque ele já acha que ele já é um campeão. Estão dizendo, pelas pessoas que ele mais ama na vida, que ele já está sendo tratado como um campeão. E isso é muito ruim, porque ele não vai estar preparado para perder, só para vencer. E isso pode acontecer. Como existe uma oscilação muito nessa fase, de repente ele deixa de ganhar como ele fazia, nadar com tanta facilidade. Ele não treina direito, vai devagar, está tudo certo para ele. E aí ele não está preparado. E aí o peso é grande e às vezes a criança desiste. Não tem Cristo que faça ela nadar, ela voltar a treinar, porque ela não se preparou. Ninguém ajudou ela a se preparar, que fazia parte perder e vencer nessa fase ou em todas as fases. E isso pode se perder exatamente um futuro campeão, por a falta de orientação, os pais não saberem. Um outro ponto e uma forma de pressão e como sempre, os pais muito bem intencionados, porém sem tanta experiência nessa fase, começam a comprar materiais. Então, material, uma sunga caríssima, um óculos, um pé de pato especial, um suplemento que diz que alguém toma. E lembrando que cada fase tem a sua fase. Os nadadores vão chegar a essa fase. E tudo tem o seu tempo. Então, não precisa acelerar. Vá com calma, que na fase correta, o nadador vai usar tudo isso. Outra forma de pressão é lidar de maneira desproporcional com a derrota e com a vitória. Falando sobre a vitória, os pais começam a exaltá-lo mais do que precisa. Ele não está preparado para isso. Receber esse balde de mel. Você é muito bom, ninguém ganha de você, você é o melhor da região, logo você vai ser o melhor disso, o melhor daquilo. E a criança começa a acreditar. E eles esquecem que estão num processo evolutivo, os pais. Então tem que tomar muito cuidado. Outro extremo é a derrota. A derrota porque a expectativa, como os pais trabalham muito, se dedicam muito a tudo isso, eles esperam 100% sempre. E a expectativa é, você virou mal, você perdeu por causa disso, era para você ter feito uma chegada melhor, você não bateu a perna, e isso
não é bacana, como eu sempre digo, é péssimo na verdade. A verdade, a real é essa, é péssimo. Porque você joga a autoestima do seu filho lá no chão. E para levantar a autoestima não é tão simples como nós imaginamos. Outra sugestão é você, num churrasco, por exemplo, de família, evite expor ele. Consulte ele se ele quer que você comente como foi a competição, ou tanto para cima quanto para baixo. Se ele se sente confortável com isso, se ele quer falar sobre isso. Ou só, o fulano ganhou, e foi bacana, parabéns, morreu o assunto. A gente tem que ouvir os filhos nessa fase, porque tem alguns mais tímidos, outros não, e isso é muito importante você ter essa sensibilidade de ver isso. Um outro detalhe é nas competições. As competições, os pais estão muito ansiosos, querem o melhor para os filhos, obviamente, como eu também quero para os meus, mas assim, evite expor, evite gritar, evite falar na cabeça deles. E você, não, faz isso, não esquece disso, não sei o quê, filho, tomou isso, tomou aquilo, botou no... Não, deixa ele, porque ele tem um treinador que já está orientando ele. E aí ele não se sente confortável. E aí ele começa ficar desconfortável exatamente, e isso não é o ideal. Deixe ele leve, deixe ele solto, grite na arquibancada, bata palma, mesmo com nos erros, bate palma, elogie, é bem melhor, vai dar muito mais certo. Olha, mas agora eu vou falar algo especial que tenho certeza que vocês jamais esperariam o que eu vou dizer, mas essas são as minhas experiências. E eu já tive várias crianças que não gostavam que os pais fossem assistir a competição. Não fique chateado com isso. Nós estamos lidando com um ser humano. E muitas vezes os filhos não gostam de falar, para não aborrecer. Lembrando, vocês são o primeiro amor. Então eles ficam numa situação de desequilíbrio, não conseguem nadar, trava, como a gente usa na gíria da natação. E aí, eu sempre resolvo isso com algumas sugestões que eu vou dar agora. Faça o seguinte, chega mais atrasado um dia na competição, não deu certo, volta outro dia e fala que vocês não vão, que vocês têm um compromisso, mas que está bem assessorado pelo time, pela equipe, pelo treinador. Chega mais tarde e fica lá num cantão, não participe de nada. Você pode descobrir, pode ser que eles nadem melhor, que já aconteceu, não estou dizendo que vai acontecer, mas já aconteceu, várias. Então, isso não vai ser eterno, é só um processo, só uma fase que eles estão passando e vão passar, tá? Mas logo vocês retornarão. Chegou de noite? Como foi a competição, filho? Nadou bem? O que você nadou? Não voltem junto, não deixa ver nada. Eu acho que pode dar certo. Pense nisso, mas não fique triste comigo. Outra forma de pressionar o filho é ficar toda hora corrigindo o estilo dele. Ir lá assistir o treino e ficar corrigindo. Isso não é bacana. A pressão ela é importante, mas essa não. Ele já tem um treinador. O treinador está desenvolvendo um trabalho com ele. A sua participação é trazer o porto seguro que ele tem certeza que você é e cuidar trabalhando o apoio emocional dele para ele. É só isso. E deixa cada um fazer a sua parte. Lembrando que medir a pressão não é ser mole com o seu filho. Mas essas dicas que eu trouxe hoje, e ela é muito importante, para que você ache o equilíbrio de colocar a pressão no ponto certo. Porque lembrando, como eu disse no início, a vida inteira aquática, ele vai ter as pressões e cada uma na sua devida proporção. Você não precisa se preocupar com isso. Pessoal, lembrando que a minha intenção sempre é ajudar os pais, com as minhas enormes experiências, a construir o seu campeão. E para isso, tem que trabalhar em cima do equilíbrio. Até breve.